Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando todas as informações sobre o time do seu coração. Futsal, Brasil e Argentina disputam a final da Copa do Mundo no Uzbequistão. O jogo será no próximo domingo, ao meio-dia. A seleção brasileira entra em quadra em busca do 6º título, enquanto os hermanos tentam a 2ª estrela. E o destaque da Ponte, que entra em campo amanhã contra o Botafogo, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima sexta-feira para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. É vencer ou vencer. Esse é o lema lá no estádio Moisés Lucarelli. Se perder a macaca, dependendo dos resultados, pode entrar na zona do rebaixamento. A Ponte tenta colocar fim a uma sequência de 4 jogos sem conquistar os pontos no Majestoso, jogando com a torcida. O zagueiro Joilson tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Gabriel Risso retorna após cumprir suspensão. E o time, ainda um grande ponto de interrogação. Copa Paulista, Votuporanguense e Monte Azul começam a decidir a competição amanhã às 3 da tarde. A partida será disputada no estádio Pedro Marim Berbel, em Votuporanga. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. Depois de começar a semana pessimista em relação à possibilidade de contar com Estevão contra o Bragantino, o Palmeiras pensa agora que há uma boa probabilidade de o atacante estar em campo no sábado pelo Brasileirão. O atacante Memphis Depay pode ser titular pela primeira vez no jogo entre Corinthians e Inter, enquanto o centroavante Wendel Silva dos Santos celebra a rápida adaptação ao novo clube. Já o São Paulo definiu o Brinco de Ouro da Princesa em Campinas como palco do jogo contra o Vasco no dia 16. E amanhã sai a definição dos 2 últimos classificados para a Série B do ano que vem. O Atlético recebe o Londrina em São João del Rei, enquanto a Ferroviária encara o Ipiranga em Araraquara. Quem vencer se classifica. E o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupi. Amanhã, Bugre em campo em Itu, Lupi. Contra o Ituano no estádio Novelli Júnior. E se o lema da Ponte é vencer ou vencer, do Guarani também. O Bugre, que completou 22 rodadas na lanterna da competição, precisa pontuar para continuar essa reação e permanecer na Série B em 2025. O Pegorari disse, serão 10 finais até o fim da Série B. Todas as estatísticas negativas ficam no passado. É focar nesses 10 jogos para deixar o Bugre na Série B do ano que vem. Brasileirão, 2 jogos abriram a 29ª rodada ontem no Heriberto Rios. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, subiu para a 11ª colocação com 35 pontos. E no Maracanã, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0, deixou a zona de rebaixamento, subiu para 16º com 30 pontos. Rodada terrível para o Corinthians. E agora o destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a Série B, que ontem teve a abertura da 30ª rodada e um resultado bom para os times de Campinas. A vitória do Operário por 3-2 para cima da Chapecoense, o que mantém a Chape na 13ª colocação com 34 pontos. Resultado também bom para o Ituano. Ituano é adversário do Guarani amanhã e se prepara para a partida da manhã, focando novamente na recuperação. O Galo de Itu vem de uma sequência muito boa no retorno da competição, mas voltou a decepcionar e agora acumula 3 derrotas consecutivas, o que fez voltar à zona da degola na vice-lanterna. Daqui a pouquinho o técnico Alberto Valentim fala com a gente aqui no CBN Esportes, Julião.
Muito obrigado, Fábio Chaib. Agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Alberto Valentim, que um dia vestiu a camisa do Guarani, que um dia bateu pênalti naquela final da Copa São Paulo contra o São Paulo no Pacaembu e agora está lá no Ituano e fazendo até um trabalho razoável de recuperação. O Ituano dava a impressão que iria chegar mais longe, né? Depois daquela goleada sobre a Ponte Preta, mas acabou estacionando no Z4. E amanhã a prova dos 9. Guarani contra o Ituano, para quem escapa dessa lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, 11 horas e 10 minutos. Pedi a gentileza aqui do Bolachinha de cortar a trilha, por favor, porque tivemos hoje uma notícia muito triste envolvendo indiretamente, né, o futebol campineiro. O Daniel Guimarães, que foi goleiro reserva da Ponte na campanha da Sul-Americana em 2013, fez parte do elenco que subiu em 2014, nos deixou nesta sexta-feira aos 37 anos, vítima de um câncer. Daniel interrompeu a carreira em 2021, quando ele recebeu o diagnóstico de um tumor maligno. Ele estava jogando no Nacional, estava no futebol português desde 2017 e faleceu nesta sexta-feira. Ele passou pelo América Mineiro, América de Natal, Red Bull Bragantino, Mogi Mirim, onde trabalhou com Guto Ferreira e foi titular naquela campanha do Mogi com o Guto, que chamou a atenção inclusive da Ponte Preta, e deixa a esposa Carol Guimarães e 2 filhos, o Davi de 6 anos e a Clara, que em breve faz 3 anos. Então nossas condolências à família Guimarães e ao ex-jogador da Ponte Preta. Foram 9 jogos com a camisa da Ponte entre 2013 e 2014. CBN Esportes está no ar nesta sexta-feira com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11 e 12. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN. As nossas entrevistas. Trânsito. 11 horas e 13 minutos, informações do trânsito com Mário Quintino aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da região central de Campinas. Nosso ouvinte ainda encontra trânsito intenso na Francisco Glicério, principalmente chegada para a Avenida Moraes Salles e também na Barão de Jaguara, perto da Rua Conceição. Atenção aí pelo trecho. A Rua Doutor Quirino tinha uma interdição parcial porque tinha problemas em um semáforo já nas proximidades da Moraes Salles. Agora a pista já está liberada, nosso ouvinte também consegue passar pelo trecho. Inclusive, a Via Expressa Valdemar Pascoal é um bom caminho, tanto em direção do Bosque, quanto para quem vai no sentido contrário, acessar também a Prestes Maia. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora às 11h14. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 15 minutos. Antônio Lupe, informações da Ponte que amanhã entra em campo contra o Botafogo. Eu tava comentando com o Carlão de Freitas, eu nasci em Ribeirão Preto. Ué, mas não era Bebedouro? Não, eu nasci em Ribeirão. Quem nasceu em Bebedouro foram meus avós. E tem um trecho que eu gosto... Fala pros ouvintes, por que você fala que nasceu em Bebedouro às vezes? Que é pra ajudar o... pra ajudar a Inter de Bebedouro. Nós estamos precisando de torcedor. Quem não torce pra ninguém e quiser torcer pra Inter, a gente tá... Os caras arrecadam... Matrículas abertas. Matrículas abertas. Sócio torcedor de graça. Você tá cansado com o time do seu coração? Você tá cansado? Venha pra Inter de Bebedouro. Ali, a Inter entra naquela lista, viu? Entra. Porque tinha tudo pra subir e perdeu aqui em Jundiaí, pro Paulista. O hino do Botafogo tem uma parte, eu tava cantando aqui hoje com o Carlão de Freitas, que é muito bonita. Que é o orgulho de Ribeirão? Sem preconceito, tem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera. Olha que coisa maravilhosa. Legal, lembra um pouco do hino da Juventus de Turim, que fala em português, né? O preto que abraça o branco. E tem uma história por trás disso, da luta racial. Então é legal esses... Lá na Europa, essas rivalidades, elas têm muito a ver, né? O Torino com a Juventus, é um negócio... Lazio e Roma, tem muita coisa por trás, né? Que passa por cima do apenas futebol, isso, né? Isso. Na Espanha... Transcende, né? Transcende. Por exemplo, na Espanha... Real Madrid e Barcelona, na década de 70, era uma briga política também, né? Sim, religiosa. Religiosa, então... lá na... Como é que chama? Lá na Escócia. Na Escócia. Nossa, ali o bicho... Ali é perigoso. Tá louco. Vamos falar então desse jogo, duelo dos desesperados. Porque nem Ponte, nem Botafogo, eles querem entrar na zona de rebaixamento na rodada. E para isso não acontecer, claro que depende de alguns resultados, mas também quem sair com os 3 pontos do estádio Moisés Lucarelli amanhã não vai correr esse risco. Por isso, importante para a Ponte, importante para o Botafogo. A Macaca quer apagar esse retrospecto ruim que tem feito jogando em casa. É inacreditável os números da Ponte no Moisés Lucarelli. 15 pontos disputados. Eu vou repetir mais uma vez. 15 pontos disputados e a Ponte só levou 1, que foi contra o Goiás. Depois, derrota para o Operário, derrota para Chapecoense, derrota para o Ituano e derrota para o América Mineiro. Ou seja, aquela força de jogar no Moisés Lucarelli quando o Nelsinho Batista chegou, no segundo turno, a história é totalmente diferente. Em relação ao time, Joilson tá fora. Ele recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. Por outro lado, tem a volta do argentino Gabriel Risso na lateral esquerda. Quer dizer, será que ele vai jogar? Não sei. Tudo fechado. Mistério. O time da Ponte ainda é um grande ponto de interrogação. Quem vai ser o companheiro? Quem vão ser os zagueiros, por exemplo? Eu não tenho ideia. Será que é o Matheus Silva? Será que é o Sérgio Rafael, que saiu aí no primeiro tempo contra o Novo Horizontino? Será que vai ser o Castro? Será que vai ser o Emerson? Será que vai ser o Thiago Oliveira, que agora quer ser chamado de Thiagão de novo? Enfim, são muitos pontos duvidosos em relação à escalação da Ponte Preta. 3 coisas eu tenho certeza. O Elvis deve ser titular, o Dodô vai ser titular e o Gabriel Novaes vai ser titular, porque o Gé ainda segue fora em recuperação no departamento médico. O torcedor da Ponte está preocupado, o torcedor da Ponte está com medo da Ponte entrar na zona do rebaixamento. E será que ela vai ter forças para sair nessa reta final? Serão os últimos 9 jogos da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado tem um Botafogo desesperado. E quem vai trazer as informações do Pantera é o repórter Luiz Augusto, da CBN Ribeirão. Bom dia, Luiz.
Oi, Lupe, bom dia para você e para todos que estão com a gente aqui na CBN Campinas. E o Botafogo encerrou a preparação para o clássico deste sábado aí no estádio Moisés Lucarelli, com o último treino que foi realizado na manhã desta sexta-feira no estádio Santa Cruz. O principal fato dessa semana foi a apresentação e a chegada para os primeiros treinos de Márcio Zanardi, que foi escolhido pela diretoria botafoguense para ser o novo comandante da equipe. Há 2 rodadas, Paulo Gomes, técnico português, foi demitido pela falta de resultados e muito também pelos problemas de relacionamento com jogadores, funcionários e até mesmo com a imprensa. Várias entrevistas coletivas ficaram marcadas por respostas ríspidas e até mesmo responsabilizando a torcida botafoguense pelos maus resultados da equipe, principalmente nos jogos realizados em Ribeirão Preto. O Botafogo está a 4 jogos sem vencer na Série B. São 2 derrotas e 2 empates. Mas na última rodada, contra o melhor mandante da competição, o time buscou um empate diante do Vila Nova em Goiânia. E agora, contra a Ponte Preta, um duelo direto para escapar das últimas colocações, Márcio Zanardi espera começar a mostrar a nova identidade que quer trazer para o Botafogo. De imediato, não fazendo mudanças drásticas na equipe, mas aos poucos colocando novos conceitos no tricolor, que tem 10 jogos até o final da Série B para tentar se manter na divisão. O lateral esquerdo Jean Vitor, um dos mais experientes jogadores do elenco botafoguense, falou sobre a chegada do novo comandante e não escondeu que a aprovação foi unânime da chegada de um novo comandante. Estamos muito felizes, né, com a chegada do Zanardi. A gente uma troca aí de comando, né? A diretoria achou viável nesse momento e a gente recebeu de braços abertos, né, o professor e toda a sua comissão. Então foram dias aí de bastante trabalho, de bastante entrega, de bastante intensidade também. Acho que o grupo está assimilando muito bem, né, todas as estratégias, todas as táticas que o professor Zanardi está passando, e eu acho que tem tudo aí para ser um grande trabalho. Igual eu falei, a gente está assimilando bem e, se Deus quiser, a cada dia que passa a gente vai pegando essas ideias novas, né, que chegaram. Eu acho que já no sábado já vai dar para mostrar bastante, né, mas a gente sabe que futebol é tempo de trabalho. Então ele está chegando nessa primeira semana, passo a passo o nosso time vai criando essa cara, essa identidade que ele quer passar pra gente. Para a partida contra a Macaca, Márcio Zanardi vai poder contar com a volta do zagueiro Fábio Sanches, ex-Ponte Preta, que cumpriu suspensão na última rodada, mas a tendência é que ele volte no banco de reservas, assim como os atacantes Emerson Negueba e o Toró, 2 jogadores que estavam no departamento médico, se recuperaram de lesões musculares e ficam à disposição do comandante botafoguense para a estreia dele no comando do Pantera. O time para pegar a Macaca deve ser o mesmo que entrou em campo contra o Vila Nova, no esquema 3-4-3, com João Carlos, Rafael, Erickson e Bernardo Chapo, Pedro Costa, Sabite, Gustavo Bochecha e Jean Vitor. No ataque, Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Vitor Andrade. Lupe, eu volto com você. Muito obrigado, Luiz Augusto, trazendo as informações do Botafogo direto de Ribeirão Preto. Clássico, hein? Já foi semifinal de Campeonato Paulista, mas eu vou parar por aqui, porque o torcedor da Ponte não quer nem lembrar desse episódio. Que clássico, cara. Clássico estadual. Não, para. Não, para por quê? Ponte tem um clássico só. Quiçá Ponte 15, quiçá Paulista. Ponte Paulista. Mesmo assim, não considero. É que na década de 70, os grandes times do interior eram Ponte Preta, não só em torcida, mas em esquadrões, né? Porque era a Ponte de Dicá, Guarani de Zenon de Careca e o Botafogo de Sócrates, Zé de Mário. Então grandes jogos foram realizados entre Ponte Preta e Botafogo e Ponte Preta, tanto é que as duas equipes conquistaram, né? A Ponte foi vice em 77, o Botafogo campeão da Taça Governador do Estado de São Paulo. Então, para agradar o condutor do programa, já foi um grande clássico. Um jogo tradicional. Um jogo tradicional. Eu aceito. Você aceita? Sim. Então, um jogo tradicional amanhã. E o Botafogo, com mesmo a Ponte tendo um timaço em 77, o Botafogo dava umas
palmadinhas na Ponte, com Sócrates, Zé Mário, Geraldão. Para por aqui. Ô, Carlão, é um jogo que a Ponte tem que vencer, né? Dentro de casa, Tem a Ponte que tá no... vencer. Ó, um detalhe, se a Ponte perder, vai ser a pior sequência da história do Moisés Zuccarelli. Vocês têm noção disso? Olha o que esse Da time história, está fazendo. da Moisés história. fez 76 anos? Exatamente, a Ponte nunca perdeu tantos jogos consecutivos como tem perdido recentemente. Ô, Júlio, em casa. e o Lupe enumerou, eu vou até tirar a derrota contra o América em virtude do que o América é hoje dentro do cenário da Série B e do futebol brasileiro, pelo que o América pensa em termos de Série B. Agora, perder para o Operário, Chapecoense e Ituano, ou pelo menos não somar pontos com estas três equipes, na verdade eu acho que essa trinca é o que está complicando demais a campanha da Ponte, né? Uma campanha que nós não imaginávamos chegar a este ponto, né? Trocando zap-zap, já marcando encontro com a zona de rebaixamento. E agora a Ponte se vê na obrigação de vencer o jogo contra o Botafogo, um jogo que tem tudo para ser marcado por tensão, né? As duas equipes necessitando demais, a Ponte desarrumada, né? Hoje a gente não sabe como escalar a Ponte, né? Falamos em vários nomes no sistema defensivo, isso não é demérito nosso, é porque realmente nem o Nelsinho acho que sabe. Sei não se o Castro não vai ser deslocado para a zaga em virtude do mau momento dos zagueiros da Ponte. Não tem o Joilson, tem o Sérgio Rafael, tem o Matheus Silva também, mas não sei. Realmente eu não sei como que o Nelsinho vai escalar essa equipe da Ponte Preta. O Elvis deve ser titular, apesar de ter saído no jogo contra o Novo Horizontino. O Elvis em casa já muda um pouquinho, porque a Ponte deve tomar a iniciativa do jogo. O Elvis, né, um cara importante na organização da equipe, então tem mais aqui jogar. O Dodô vive uma grande fase, até na nossa brincadeira hoje eu disse que o Dodô é a grata surpresa da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas um jogo difícil, um jogo complicado. Ontem até no Arena eu disse o seguinte, pro William Cabelo, aliás, que está muito preocupado com essa campanha da Ponte. Eu acho que o Nelsinho tem que fechar com o titular, com o time titular, com os 11 até o final, né? Claro que tem aí os desfalques, algumas lesões, mas fechar, dar uma cara para esse time da Ponte, para ela buscar aí os resultados necessários. Ela tem 4 jogos em casa contra concorrentes diretos, tem mais o Sport que aí eu tiro, mas ela tem Brusque, ela tem Botafogo, ela tem Guarani, ela tem Esporte. Não, ela tem mais. Então, ela tem Botafogo. Paysandu. Paysandu. Boa, Fábio Chá. Paysandu. Cara, a escapatória está aqui. Está na bandeja para a Ponte pegar. Ela tem 4 jogos contra adversários do mesmo nível. Ela precisa somar o quê? 9 pontos, Júlio? Com 9, ela tem 40, tem 32? 41 não é. 41 ainda não escapa. Hoje então, o 0% é o ideal 46. é vencer os 4, mas são jogos vencíveis. Esses são jogos vencíveis, porque são adversários ali, tete a tete, que ocupam a mesma situação da Ponte ali nas últimas colocações. Então ela tem a faca e o queijo na mão para escapar. Agora cabe a ela. Precisa melhorar o rendimento, os jogadores precisam se integrar novamente, o Nelsinho precisa ter um comando mais rígido, a própria diretoria entra também nesta seara. Então, diante de toda essa situação, a Ponte ela tem que assumir esta responsabilidade e clamar para o seu torcedor. Eu vou ficar na Série B, pô. A UFMG, né, que é especialista, ela crava com 0% de chance de queda 46, mas sim, com base no aproveitamento atual, eu não duvido que 41, 42 escape. Sim, eu acho que 42 é um número assim, né? Também acho que não. Eu acho que esse ano vai ser bem baixo, assim, a pontuação. Até pelos confrontos, né, Júlio? Exatamente, São muitos, né? outubro são 12 confrontos diretos entre os 8 últimos colocados. Fábio Scheibe, quero ouvi-lo, Ponte amanhã com duelo difícil, Fábio Scheibe. A primeira decisão, como foi falado pelo Carlão, né? Porque o Botafogo ocupa a mesma posição praticamente da Ponte Preta, tem o mesmo número de pontos, um duelo direto realmente. E para a parte emocional, também para a parte mental, para o apoio da torcida, seria fundamental uma vitória amanhã. Lembrando que a Ponte depois sai para pegar o Ceará, um dos times que está lá em cima também, duelo complicado lá na capital cearense. E depois tem o derby, né? E o derby a gente sabe como que é, não dá para prever o que pode acontecer. Então a Ponte tem que se assegurar pelo menos esses 3 pontos em casa para dar uma respirada. Dependendo realmente da situação da rodada, a Ponte pode se complicar caso não venha essa derrota. E mais que isso, como foi dito por você, na pior sequência da história do Moisés Zuccarelli, é muito pesado para a Ponte Preta. Se abraçar isso, a torcida, abraçar pelo lado negativo, a torcida vai pegar no pé bastante também e pode virar uma bola de neve incontrolável nesses últimos 8 jogos, né, Júlio? Então amanhã é fundamental uma vitória contra o Botafogo e deixar mais um concorrente para trás. Agora, quem vai jogar na defesa da Ponte? Tô achando que vai sobrar pro Castro, viu?
Que foi um movimento que ele fez no segundo tempo, né, Carlão? É recuar o Castro e colocar mais um jogador no meio campo. Atenção, opa. Pois não, Carlão. Eu acho que uma vaga é do Castro. A outra está em aberto, infelizmente, por causa do baixo nível dos zagueiros da Ponte, né? Matheus Silva está à disposição, mas não tem... E o Emerson? Há quem defenda que o Edson é o melhor zagueiro da Ponte. Né? Mas pelo amor de Deus, hein? A confiança dele tá lá embaixo. Não tem... É o seguinte... Ela vai Mateusão, né? E o Emerson? Não, mas aí você vai tirar Mas o Emerson... dois caras que foram volantes para colocar como zagueiro mas de um jogo quem para voltou outro. o Emerson para volante foi a Ponte, porque o Campeonato Paulista todo ele jogou de zagueiro pela Inter. Não, jogou de volante. Jogou de zagueiro. Jogou de volante. Vai Mateusão. Vai Matheus. O Matheus tá à disposição, tá? Vai Matheus e Castro. Os dois únicos que não estão à disposição é o Wilson, tá suspenso, e o Joaquim. É Matheus e Castro. É Matheus Silva. Mas nem se tivesse, o Joaquim jogava também. Mas eu acho que é Matheus e Castro. O Risso tem que voltar. Apesar da queda de rendimento do Risso na Série B, eu acho que ele tem que voltar, tem que ser titular. O Risso joga mais que o Roque, joga mais que o Inocêncio na esquerda, apesar de alguns bons momentos do Inocêncio. E ontem aí eu vou ao encontro do que disse Lupe. Eu acho que o Inocêncio agora tem que ir pra direita. Fechar um time, sabe? Fecha, independente dos erros e tal. Vai com o Inocêncio na direita, Castro e Mateusão e o Risso. Aí ele monta o meio campo. Ainda acredito que o Ramon tem que ser titular desse time. Né? Pode fechar ali com os dois Emersons, Ramon e Elvis. Aí à frente Dodô e Novaes. E o Gé continua fazendo muita falta. Exatamente, justamente isso, né? Essa decadência da Ponte do campeonato se dá justamente depois da saída do Gé, né? Praticamente, né, Carlão? Impressionante, né? Como que o Gé se tornou... Mas ele melhorou, né, cara? Ele melhorou. A Série B do Gé... Isso passa pelo Nelsinho também. Passa pelo Nelsinho, porque o Gé com o Brigatti era um, com o Nelsinho, o outro é um jogador fundamental e se tornou referência técnica desse time da Ponte Preta. 11h31, daqui a pouco informações do Guarani. Repórter CBN. Sexta-feira, 4 de outubro de 2024. 470 mil indígenas vivem sem água, esgoto e coleta de lixo adequados. É o que revela o censo 2022 divulgado hoje pelo IBGE. O número equivale a 29% da população brasileira e é 10 vezes mais alto que a média nacional. A agência Fitch não deve elevar a classificação de risco de crédito do Brasil no curto prazo. A capacidade de o país melhorar as contas públicas gera dúvidas apesar do crescimento econômico melhor que o esperado. A declaração é do co-diretor de Riscos Soberanos das Américas da Fitch, Todd Martinez, que concedeu uma entrevista à agência Reuters. No começo da semana, a agência Moody's elevou a classificação de crédito do Brasil para apenas um nível abaixo do grau de investimento. O cantor Bruno Mars começa hoje, pela capital paulista, uma sequência de 14 shows no Brasil, que vão até novembro. Antes de iniciar a turnê, o artista fez uma apresentação beneficente em São Paulo na terça-feira. O show para 4 mil pessoas arrecadou R$1 milhão para as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Pelo menos 78 pessoas morreram afogadas depois de um barco virar num lago na República Democrática do Congo. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters. Uma autoridade local afirmou que o balanço com informações precisas deve demorar pelo menos 3 dias para ficar pronto. O governador da província onde aconteceu o incidente disse que 278 pessoas estavam a bordo e 58 sobreviveram. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas.
11 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para falar agora do Guarani, que entra em campo amanhã, no mesmo horário da Ponte Preta, 5 horas da tarde, diretamente de Itu, onde a recuperação vai ser grande. Estádio Novelli Júnior, que é a casa do Ituano e onde vai abrigar essa partida também um duelo dos desesperados. Aliás, né? Se você pegar os times de Campinas e os adversários, tá todo mundo desesperado. E olha só, todos aqui do estado de São Paulo, hein? Que situação. E lá em cima também. Lá em cima também, né? Verdade. Horizontino e É o 17 e o 13 logrando êxito. Já o 11, o 19 e o 16... Que situação. Vamos falar do Guarani. O Bugre, ele encerra a preparação hoje para enfrentar o Ituano. Tem a dúvida do Luan Dias, se ele vai ou não para o jogo. Ele teve um entorse no joelho. Até chegou a aparecer na escalação titular contra o Avaí, mas não passou nos testes do vestiário, o que seria muito difícil, né? Até pela situação em que o Luan Dias deixou o campo lá em Ponta Grossa no duelo contra o Operário, mas alguns dias passaram, então se ele teve uma recuperação melhor, está conseguindo movimentar e treinou com o elenco, aí não tenho dúvida que o Luan Dias vai para o jogo. O Guarani faz uma campanha muito ruim, 22 rodadas seguidas, não, 22 rodadas na lanterna. O Guarani também tem uma das piores defesas, o ataque não é eficiente e tem o segundo time com mais derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas para o goleiro Pegorari, todas essas estatísticas negativas ficam no passado. A partir de agora, o Bugre tem 10 decisões pela frente para se manter na Série B. A gente tem que fazer agora, tirar esses 28 jogos que a gente fez até agora e focar nesses 10 jogos agora. É final de campeonato pra gente, são 10 finais. Onde que a gente tem que ter? Ah, tomou 39? Não, a partir de agora não tomamos nenhum. Ah, a gente tem o ataque não tá muito bom na competição. Tira, tá tudo no zero, começou agora. A gente tem que ter um aproveitamento de 60% a 70% para não ser rebaixado. Então assim, acho que a gente não... Até falei depois da fala, tive uma conversa com alguns jogadores lá dentro, a gente tem que tirar muitos gols sofridos. A gente até comentou sobre isso. Sobre gols sofridos, sobre gols feitos, sobre oportunidade. Tira, zero. São 10 jogos, 10 finais, tá tudo no zero. Vamos fazer desses 10 jogos o nosso aproveitamento de 60% a 70%, que vai ser o necessário para tirar o Guarani dessa situação. Ano que vem, outro ano. Esse ano a gente tem que se focar, repito, dentro dos 90, 100 minutos, que depois também não adianta mais. Depois vocês também não vão mais ver em polêmica falando, você esquece. São 90, 100 minutos para a gente decidir essa situação. Durante 10 jogos, é só isso. A gente tem que estar 10 dias para a Lua aí, ó. A Lua tem que estar apontada para nós, os astros têm que estar apontados para nós durante 10 dias. 10 dias, são 10 jogos. Manter o compromisso, tomar cuidado com lesão, costumo dizer isso, o cuidado, a preparação, manter a mesma, porque a gente não pode perder o jogador. A gente não pode perder o jogador nessa reta final. Quem está voltando agora ou quem não está jogando, continuar treinando forte, continuar focado, porque assim, é estatístico, pode procurar. Em reta final de campeonato, quem menos é utilizado é quando cai a oportunidade e o cara tem que estar preparado, porque ainda mais nessa situação. Aí quem está de fora e vai entrar vai ver como é que está difícil. Porque quando você joga é uma coisa, quando você não joga é outra. Realmente está difícil. Então assim, vamos apagar isso aí, não tem defesa ruim, não tem ataque ruim, a gente tem 10 jogos, 10 finais para mudar esse cenário. Simples assim. É simples no discurso, simples, entre né? aspas, né? No discurso ele é simples, mas precisa ser colocado em prática isso que o Pegorari falou. Em relação ao time, cara, o Heitor não foi tão bem assim contra o Avaí, mas o Pacheco também teve uma queda de rendimento. O Pacheco é um cara que conhece o Ituano, conhece o Estádio Novelli Júnior. Não sei se isso pesa na decisão do Alain, acredito que não. Mas se tiver uma dúvida aqui na escalação em relação ao jogo passado, é a presença do Luan Dias ou a manutenção do Estevão, como aconteceu no time que começou a partida contra o Avaí. Já do outro lado, o Ituano, que fez uma promoção de ingressos, né, para atrair o torcedor do Galo de Itu para a partida contra o Guarani, e o técnico Alberto Valentim, em entrevista coletiva, falou a respeito desse duelo contra o Bugre. Um adversário difícil, um adversário que tem as mesmas pretensões do que as nossas. Nós temos que pensar única e exclusivamente no Guarani agora.
essas 9 partidas que restam. E depois dela, vão ser outras partidas difíceis, com objetivos diferentes de algumas. Nosso próximo é em relação ao mesmo objetivo do campeonato, que será o Brusque, mas voltado somente para o Guarani. Já fazendo tudo aquilo que nós temos que fazer em relação a como a equipe joga, as preocupações individuais que nós teremos, e fazermos, como você falou, nós temos uma estrutura, de fazermos aquilo que também, de potencializar aquilo que nós temos forte também. Então, nós temos que aproveitar essa semana de treinos com muita dedicação, com muita atenção, que nós passamos uma grande partida no sábado contra esse adversário direto do Guarani. Esse é o técnico Alberto Valentim, também confronto de 6 pontos, divisor de águas, final de Copa do Mundo, qualquer termo que você queira utilizar, ele se aplica a esse jogo entre Ituano e Guarani, amanhã, 5 horas da tarde, lá no Novelli Júnior, em Itu, Júlio. Se o Alan for decidir a escalação por lei do ex, se lei do ex faz diferença, eu ficaria mais preocupado com o Ituano do que com o Guarani, né? Porque acho que tem mais lei do ex lá. Não, acho que já acabou, já não, foi mais, já né? Paulino, Luiz Gustavo, Eduardo Persson. Não, Luiz Gustavo não tá lá não. Tá, pô. O zagueiro? Tá no banco, o Persson não tá aí ainda, o Fábio Scheib. Tem o Pablo, o Bruno Xavier, jogou no Guarani em 2018. Tem o Álvaro, lembra? Lembra do Álvaro? Nossa, horrível no Guarani. Álvaro, terrível. Horrível não, terrível. Então vamos deixar quieto isso aí, então? Negócio de lei do ex aí não é bom brincar não, cara. O próprio treinador, né? Lei do ex, você gosta? O Alberto Valentim, né? Campeão da Copa. Cria do Bugre. Campeão da Copinha Guarani, não é? Tarelli, bateu pênalti. Você já caiu na lei do ex ou não? Não. Figurinha repetida não completa a honra. Olha aí. Até porque agora você joga no nosso time, hein? Amigo. Se bobear, a casa cai. Fábio Scheib, como é que chega esse Carlão? Ituano aí, hein, Fábio Scheib? Pressionado também, né? Teve uma reabilitação, uma recuperação no começo do turno, mas volta a oscilar também o Ituano, né? Exatamente, o Ituano começou bem, chegou até a liderar o retorno da competição naquele jogo contra a Ponte Preta aqui em Campinas, jogou muito bem também, mostrando que deveria sair da zona da confusão aí, mas acabou decepcionando, vem de 3 derrotas consecutivas. A diretoria tenta atrair o público, né? Amanhã faz promoção, R$10 ingressos para arquibancada descoberta, podendo levar até uma criança de 12 anos de graça também. É a diretoria do Ituano tentando incentivar os jogadores. O Ituano conta com um ataque muito veloz, né? Principalmente pelo Bruno Xavier, o próprio Vinícius Paiva e o Tony Anderson, muito experiente também, que tem marcado gols também e tem ajudado o Ituano. Mas amanhã é decisão, como você disse, realmente, o duelo entre o vice-lanterna e o lanterna. E, coincidentemente ou não, os dois times que têm as 3 piores defesas do campeonato, né? O Ituano tomou 49 gols, o Guarani 39, e nesse meio aí, justamente a Ponte Preta, que tem 40 gols tomados. Então, o duelo promete ser de bastante gols amanhã, se for ver pelo lado da defesa, né? E mas foi, né, Fábio? E foi no primeiro turno um 3x3, né? Foi justamente assim, lembra? Não brinca, exatamente. Né? Exatamente, em Campinas. E amanhã é como Ponte Preta e Botafogo, né? Duelo direto também. Quem perder vai se complicar bastante na competição, e Ituano tentando se recuperar, né, Julião? Ô, Carlão, essa dúvida aí, né? O Pacheco jogou contra o Operário, aí contra o Avaí foi o Heitor. Virou uma incógnita, né? A lateral direita. Até porque o Pacheco chegou e pouco acrescentou, né? Acho que o Guarani permaneceu naquela linear, né? Ele não é tão melhor que o Diogo Matheus, que o próprio Heitor, então não foi aquela melhora acentuada, né, com a chegada do Pacheco. Mas acho que até por esse fato de ter jogado no Ituano, aquela motivação, talvez o Pacheco seja aí o escolhido. Agora, nós falávamos da Ponte com jogos vencíveis dentro de casa. Por que dentro de casa? Porque ela recebe o Botafogo. Agora o Guarani, ele tem jogos vencíveis fora de casa e ele vai precisar, né? Os 4 jogos em casa, ou 4 vitórias, não serão suficientes, né, para o Guarani conseguir aí a campanha de permanência. Então ele vai ter que buscar vitória fora. Ele tem Ituano, Botafogo, Ponte Preta, Brusque, Sport e Goiás. Eu meio que descartei Sport e Goiás. Descartei. Agora, Ituano, Botafogo, Ponte Preta e Brusque
são jogos vencíveis. São jogos contra equipes que estão lá, né, na mesma situação que o Guarani. Ou seja, ele vai precisar buscar o quê? 2 vitórias, Júlio? Nesses 4 confrontos, por exemplo, né? Ou em 6 jogos, 2 vitórias. Ituano, se tem um jogo pro Guarani vencer, é esse amanhã, com a torcida presente. A torcida do Guarani vai ter que se deslocar para Itu, tem que comparecer, tem que ajudar. Aí depois tem o Botafogo, que é o jogo atrasado, que também é um jogo vencível. O Botafogo se encontra ali numa situação parecida com a do Guarani. Tem a Ponte, né? Como eu disse, o derby agora transcende a rivalidade. Já o derby ele virou necessidade de pontos, tanto pro time do Moisés Lucarelli quanto pro Brinco de Ouro. E tem o Brusque fora de casa, que também é um jogo vencível. Então o Guarani, desses 4 jogos vencíveis, isso eu estou imaginando, ele precisa buscar 2 vitórias contra adversários que estão ali na parte de baixo da Série B. E dentro de casa, CRB, Novo Horizontino, Amazonas e Ceará. Aí, meu amigo, aí não tem escolha, aí tem que matar. E aí torcer para aquela nossa projeção, né, torcedor bugrino? Torcer para que a nossa projeção esteja certa e que o corte em 2024 seja menor e não 42, 43, porque aí a vida do Guarani vai ser mais difícil do que já está. Tem um detalhe que pode pesar nessa reta final, que é o fator casa. Provavelmente o Brusque vai mandar os jogos a partir de agora lá no Augusto Bauer, que estava reformando. É o estádio dele mesmo. É o estádio dele. O Brusque não jogou em casa até agora. Nossa, aquilo, ali é uma Arapuca, hein? Ali é uma Arapuca. Reestreia contra o Ituano na próxima rodada já. Então, existe essa possibilidade de todos os jogos até a reta final, e isso, querendo ou não... Atrapalha, né? Não, Agora nem é ruim. Ajuda o Brusque, que é um time que tá ali no bolo, entendeu? Então... E lá é chato de... Agora houve reforma, tudo, mas... Poxa, no tempo em que o Brusque utilizava o Augusto Bauer, aquele gramado Não, mas terrível. você imagina também, você jogar, um turno e meio dos jogos em casa, jogando lá na ressacada, que tinha 7 pessoas, aí jogava também lá em Itajaí. Cara, já não tem uma torcida tão grande, né? Agora, em casa, o que pode atrapalhar desses 4, CRB, Novo Horizontino, Amazonas e CRB e Amazonas fora de cogitação, a não ser os 6 pontos. O Novo Horizontino pode vir a Campinas precisando de uma vitória para sacramentar acesso, né? E o Ceará vai brigar, imagino eu, até as últimas rodadas por uma vaga à Série A do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, mas não tem moleza, né? Tudo é fácil a gente falar, mas chega lá é difícil, né? Cara. Vencer jogo é difícil, hein? Vencer jogo, principalmente aqui pra nós em Campinas, é muito complicado. E como os times são limitados, jogar em casa parece que é um parto. Mas o fator casa pro Guarani, melhor, tem feito a diferença. O Guarani não perdeu no brinco, né? Não perdeu. Então, se mantiver aí, né, esse aproveitamento em casa, é um bom sinal. Mas vai ter que beliscar pontos fora. Não tem jeito. Justamente em duelos essa como conta que a gente faz, a grosso modo, é contando com as 4 vitórias em casa, né? E aí eu coloco Novo Horizontino e Ceará, independente da situação deles. Tem que vencer. E fora beliscar pelo menos 1 ou 2 vitórias contra esses adversários aí que eu citei. E não vai ter jeito, gente. Se não conseguir pelo menos uma vitória nos próximos 2 jogos aí como visitante, o outro depois de como visitante é o derby. No Botafogo, né? Tem o Botafogo atrasado. Então, que é um outro concorrente direto. Então, ou contra o Ituano ou com o Botafogo. Tem que ganhar um fora. Se não ganhar um fora, esquece. E é por isso que eu falo, aí serve, o recado é pros 2 clubes aqui de Campinas. A gente fica, quer o derby. Não tem. A obrigação da Ponte, ela é ganhar do Guarani em casa. Porque o Guarani vai chegar em Campinas, vai chegar no Moisés Lucarelli como um concorrente direto da Ponte. É muito além da rivalidade. E o Guarani é a mesma coisa. Essa coisa de jogar o derby pra não perder por conta os da dois pressão, vão ter que ganhar. Não vai ter jeito esse ano. Vai ter que correr o risco. É. Vai ter que chegar na coletiva, explicar a torcida. A gente vai ter que vamos ter que fazer uma estratégia mais arriscada. Talvez a gente perca, mas a gente precisa arriscar, porque os 2 vão precisar vencer. E uma coisa que não acontecia nos últimos clássicos, né? Principalmente no retorno, porque tinha jogo que era desesperador de assistir. O empate será desastroso para os dois lados. Então, por isso que os 2 times vão ter que jogar de forma muito agressiva. Essa mureta que Carlão de Freitas frequenta vai ter que ser quebrada. E é um medo de perder, né? Cara, é impressionante como os 2 têm medo de perder. Tem muito medo, meu Deus do céu, nossa. E coincidentemente, os 3 próximos jogos do Guarani são contra equipes paulistas também, e os 3 estão nessa situação complicada. Então, para uma vitória para o Guarani, vai muito além dos 3 pontos, né? Freia a reação da outra equipe
E é um adversário a menos também nessa luta. E a gente já vai falando de derby. Olha só o tamanho desse jogo, né? Não só para a escapulida de qualquer um aí, ou dos dois da zona do rebaixamento, mas é um derby. Olha a pressão para a Ponte. Além da vitória, ela defende um tabu de não perder para o Guarani desde 2009. E o outro lado também, né? A pressão que o Guarani sobe a avenida, como a gente fala aqui. Ele vai lá para tentar, além de vencer, que a vitória ela é necessária diante do rival, para quebrar esse tabu de desde 2009 não vencer a Ponte no Moisés Lucarelli. Olha o peso desse jogo. E pra Ponte tem uma outra questão ainda. Pô, Fábio, você não para de falar hoje, velho. Tá doido, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar uma água. Eu tô tentando chamar o comercial aqui há 5 minutos, você não para de falar. Estatística nos papéis de Fábio Chaves, falou com o Edu. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível. Grande Edu. Se a Ponte perde Botafogo amanhã, é a pior sequência da história do Moisés Lucarelli. Entra no derby já com essa sina aí, né? Tentando reverter também. Vai que perde pro Guarani também, imagine só, cara. Ô, Fabião, faz igual o debate, ô, Julião. Desliga o microfone dele. Ô, pessoal, tá com sono aqui, saiu tarde do debate. O homem tomou um pré-treino agora, hein? 11 horas e 50 minutos. Rápido intervalo aqui no CBN Sport. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. É amanhã a decisão das semifinal entre Vôlei Renata e Guarulhos. Lembrando que Renata venceu o primeiro jogo 3-1 e se conquistar uma vitória por qualquer placar contra o time da Grande São Paulo, jogando no ginásio do Taquaral, com ingressos esgotados, garante vaga para a final. Lembrando que Campinas também ficou fora da final do ano passado, Guarulhos foi o campeão. Expectativa de um grande jogo, casa cheia e, claro, a expectativa também de uma vitória do time campineiro. A outra semifinal entre Suzano e SESI Bauru acontece hoje à noite. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 53 minutos. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista.
A semana do Palmeiras começou com Estevão descartado para o jogo de sábado contra o Bragantino por estar se recuperando de lesão. Na quarta, no entanto, houve otimismo pela participação do atacante em parte dos treinamentos e nesta quinta o otimismo se tornou uma alta probabilidade de presença no jogo, uma vez que o atacante participou de todas as atividades do elenco profissional. Pode ser, no entanto, que o atleta fique no banco de reservas em Bragança Paulista. A situação é semelhante à de Marcos Rocha, que também iniciou a semana fazendo trabalhos de transição física e que agora tem boas chances de ir para o jogo. Titular absoluto e importante na sequência de 6 vitórias consecutivas do Alviverde no Brasileirão, o meia Maurício conversou com a TV do clube e falou sobre a rápida adaptação ao Palmeiras. A gente sabe que é muito difícil você vir para um clube grande e ter essa adaptação muito rápida, já está jogando, já está bem incluído com o grupo. Eles me ajudaram bastante, a comissão me ajudou bastante, consegui ter muitas oportunidades, isso realmente ajuda para que você tenha uma sequência e poder mostrar o trabalho. Fico feliz com o desempenho que eu tenho tido. Quem também se adaptou rapidamente ao time que defende foi o atacante Wendel Silva, do Santos. Até agora, o jogador participou de 7 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Essa situação surpreende até mesmo o próprio jogador. Eu esperava não, fui pego de surpresa também, mas fico feliz pelo meu momento, estou vivendo um bom momento e espero continuar assim. O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Goiás na Serrinha. Quem ainda não fez tanta diferença para uma equipe, mas espera mudar esse panorama em breve, é o atacante do Corinthians, Memphis Depay. Depois de ter participado de 3 jogos do Alvinegro saindo do banco de reservas, existe a expectativa de que o holandês possa ser titular contra o Internacional neste sábado, às 7 horas da noite, na Neoquímica Arena. Nesta quinta-feira, o clube informou que o volante Rian sofreu uma fratura no pé esquerdo no jogo contra o Flamengo, e por isso ele deve ficar fora de combate por um período entre 6 e 8 semanas. Também no sábado, às 7 da noite, o São Paulo joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O técnico Luiz Ubeldia terá que escolher quem serão os substitutos de Alan Franco e Caleri, que estão suspensos. Sabino e André Silva são os favoritos. A partida tricolor seguinte a essa será contra o Vasco, no dia 16 de outubro. E o local do jogo escolhido pelo clube foi o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Essa decisão foi tomada porque o Morumbi's estará recebendo shows musicais, enquanto o Mané Garrincha em Brasília, que foi palco da partida contra o Corinthians, não pode receber este jogo devido ao regulamento da CBF, que veta que partidas na reta final do campeonato sejam jogadas fora do estado de origem da equipe mandante. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Rodada que não foi boa pro Corinthians, né, com as vitórias nos jogos de ontem. Corinthians tem o Internacional pela frente. E teremos também amanhã Bragantino contra Palmeiras. Essa disputa acirrada pela liderança. Ô Júlio, hoje de manhã eu tava conversando com o Carlão e Paulo Brasileiro aqui na redação. Preocupado. Porque eu falei assim, Paulo, o que o seu coração está sentindo? Ele falou, ele acha que vai dar pro Palmeiras conquistar o título. Ele sente isso. Mas ele destacou uma situação que aí eu fui pegar a tabela e realmente ele tem razão. Os jogos do Botafogo, em comparação à sequência de jogos do Palmeiras, ela é mais tranquila. Não é mais fácil, porque fácil não é pra ninguém. Ela é mais tranquila. Mas o nosso grande Paulo Brasileiro acha que vai dar pro Verdão. Eu não tenho essa certeza. O Atlético Paranaense, que é o adversário do Botafogo amanhã, tá jogando mal, mas tá precisando vencer, né? Reta final agora é tudo no detalhe, né, Fábio Schaib? Não tem jeito. Exatamente, e vai ser um jogo simultâneo ao outro, né? Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Bragantino no mesmo horário de Atlético Paranaense e Botafogo. Duelo complicado também pro Botafogo lá no Paraná. O Atlético está a 3 pontos apenas da zona de rebaixamento, né? Pode se complicar ainda mais nessa reta final. Vem de troca de técnico, mas o Palmeiras tentando vencer mais uma, engataria a 7ª vitória consecutiva. Conta com o retorno do Estevão, ainda não sei se como titular ou vai ser opção no banco de reserva, mas é uma boa opção para o Abel Ferreira, que tinha conseguido essas vitórias, mesmo sem o garoto. Palmeiras tentando buscar chegar até o dia 1º de dezembro, né? Data do duelo marcado entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, apenas 2 pontos do Botafogo para poder superá-lo nessa partida. E o Arsenal respondeu, né, sobre a possibilidade de ceder o Gabriel Jesus ao Palmeiras e diz que não tem interesse neste momento. Então o Gabriel Jesus, que era um interesse aí, né, do Palmeiras, não deve sair do Arsenal, pelo menos neste momento. Seria um
um baita reforço aí, né, pro Verdão, sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto do Gabriel Jesus. Para Campeonato Brasileiro, prateleira acima, né? A gente pode questionar o Gabriel em seleção, no próprio Arsenal, né? Mas o nível dele é nível Arsenal de Premier League, ou seja, brigando por títulos na principal liga do mundo, né? Então, um reforço desse pro Palmeiras seria maravilhoso. Ah, mas o Arsenal já foi maior, né? O Arsenal já foi maior. Ah, já. Na Liga tem brigado, mas é que ainda... o City tem atrapalhado demais. Não, né? mas hoje ainda é um dos relevantes, né? Não, mas se você colocar na 3. prateleira da Premier League, hoje quem lidera é o Manchester City. Na sequência vem o Chelsea. Liverpool. Chelsea tá mal. Chelsea tá mal. Não, mas eu tô falando assim, mas o Chelsea foi campeão agora há tradição pouco. dos últimos anos. Começou agora o campeonato. Jogou com o Palmeiras. Não, eu tô falando dos últimos anos. Jogou com o Palmeiras no Mundial e ganhou. Campeão da Champions. Eu tô falando assim, se você fizer um recorte, qual foi a última vez que o Arsenal chegou numa fase decisiva de Champions League? Final com o Barcelona, né? Quando foi isso? 2006, né? Olha isso. O Arsenal ele é meio um Corinthians antes de Libertadores, né? Ele tem muita torcida, ele tem muita tradição, mas ele não consegue chegar nas internacionais. O Arshavin parou ou não? O Arshavin? Parou. Parou? Não, se ele parou, não sei, mas... Pires. Nossa, é muito PlayStation 2, né? Pegou o PlayStation 2, Júlio? Peguei, com certeza. Esse é a geração 2004, 2006 do Arsenal. Ah, que é o seu ídolo, né? Aí ele até chora. Pires. Nossa, aquela camisa vinho. Você tem, Bergkamp, né? O meu irmão tem a vinho. Nossa, essa é a... White Phillips a Bordeaux, jogou né? no Arsenal? A Bordeaux. Jogou aí no Chelsea também. Ele era lateral e atacante, né? Ah, é ponta direita. Como é que né? chamava o irmão dele? Phillips. Ah, então tá bom. 4 horas. Nossa, que conversa de maluco. 4 horas. 4 horas tem arena. Amanhã. Se o CBN Sport foi assim, imagina uma longa arena jornada. Hoje. Que horas começa amanhã, Lupes? Amanhã começa às 4. Começa às 4. O pré-jogo com JN? Vai? Sim. Fechou? Sim. Eu esqueci de te avisar, você mesmo, né? É isso. Vai o JN, aí a gente vai fazer o giro, né, de Guarani. Vai. Ituano, Botafogo e Ponte Preta, Botafogo. Valeu. Valeu, até a próxima então. Repórter CBN.